Olá, sejam todos bem-vindos à formação Construindo Saberes e Práticas Inclusivas. Eu sou a Sandra, sou psicóloga e junto com a também psicóloga Cristiane, nós vamos falar sobre a deficiência intelectual, os novos paradigmas e perspectivas de inclusão e desenvolvimento. Então, nesse primeiro módulo, a gente vai trazer a deficiência intelectual a partir de uma perspectiva histórica, teórica e inclusiva, né? Então, porque ao longo dos anos, a compreensão sobre a deficiência intelectual, ela foi passando por profundas transformações, né? Então, aquilo que era visto antes como uma limitação individual ou um problema médico, né, hoje é compreendido de uma forma muito mais ampla, considerando também fatores sociais, educacionais, culturais, né, e o ambiente que vai influenciar o desenvolvimento das pessoas com deficiência, né. Então, essa mudança de perspectiva, ela é muito importante para que a gente, né, que atua na educação, né, consiga promover essa inclusão. Então, a maneira como a gente entende a deficiência vai influenciar diretamente na prática pedagógica, nas expectativas em relação aos estudantes, nas oportunidades que a gente pode oferecer para a aprendizagem e para a participação, né, desse educando. Então, ao longo dessa formação, né, a gente vai, então, compreender como que esses conceitos foram construídos durante a história, né? Quais foram os principais marcos que transformaram o olhar sobre a deficiência intelectual e como que essas mudanças vão impactar na educação inclusiva que a gente busca construir hoje, né, atualmente. E mais do que conhecer essas definições, né, saber esses conceitos, a gente tem que refletir um pouquinho como é que a gente vai promover um ambiente escolar que seja mais acolhedor, que seja mais acessível, que seja capaz de reconhecer o potencial de cada educando. Nós organizamos essa formação, então, em 3 módulos que vão se complementar. Então, no primeiro módulo, né, que a gente está iniciando agora, a gente vai abordar a trajetória histórica e teórica da deficiência intelectual. Vamos entender um pouquinho como que diferentes sociedades enxergaram as pessoas com deficiência ao longo do tempo e como que surgiram os conceitos, né, que utilizamos hoje. No segundo módulo, a gente quer aprofundar um pouquinho as implicações da deficiência intelectual no desenvolvimento e na aprendizagem. Também vamos discutir algumas comorbidades que são, né, associadas frequentemente com a deficiência intelectual, os principais tratamentos e as formas de acompanhamento, né? E no terceiro módulo, né, a gente vai voltar então o nosso olhar para a prática escolar, né? Discutir ali estratégias de intervenção que podem ser utilizadas na unidade educacional, que vão favorecer a participação, a aprendizagem, né, e o desenvolvimento dos nossos educandos. Então, é importante a gente compreender que esses 3 módulos eles estão conectados, né? A gente não consegue pensar em estratégias pedagógicas que sejam eficazes sem compreender quem que é esse educando, quais são as suas características, quais são os seus direitos e como que a sociedade construiu a sua compreensão sobre a deficiência intelectual, né? Então, esse primeiro momento aqui da abordagem histórica serve como uma base, né, para a gente conhecer o conceito da deficiência intelectual, né, e para as outras discussões que a gente vai fazer posteriormente. Quando falamos sobre a deficiência intelectual, né, a gente acaba pensando muitas vezes como está hoje, né? Mas para a gente compreender a verdadeira educação inclusiva, a gente precisa olhar um pouquinho para o passado, né? Então, entender a história da deficiência, que foi também uma história de muitas transformações, né? Então, uma história de transformação social, cultural e científica que, né, toda a humanidade passou. Então, a forma como as pessoas com deficiência foram tratadas ao longo dos séculos vão nos revelar muito a questão de valores, de crenças e concepções que foram presentes em cada época, né? Então, em alguns períodos históricos, a deficiência foi associada a castigos divinos, em outros momentos foi interpretada então como doença, como anormalidade, né, ou
uma pessoa com incapacidade de qualquer coisa, né? E somente, então, muito recentemente que nós passamos a compreender que a deficiência ela não está na pessoa, né, apenas, mas principalmente nas barreiras que a sociedade acaba impondo, né, para essas pessoas. Então, é uma mudança que às vezes parece simples, mas ela vai representar uma revolução na forma de se pensar a inclusão, né? Então, quando a gente conhece essa trajetória, a gente consegue compreender ainda por que existem muitos preconceitos, muitos estigmas, né, e muitas barreiras na nossa sociedade, né? E a gente passa a entender também por que então a escola tem um papel tão importante na construção dessa cultura inclusiva. Quando nós observamos ali a antiguidade, então principalmente nas sociedades da Grécia e da Roma, nós percebemos que as pessoas com deficiência eram frequentemente excluídas da convivência social. Então, essas sociedades valorizavam muito a força física, a capacidade militar, né, e determinados padrões de perfeição corporal, né? Então, as pessoas que apresentavam alguma deficiência eram vistas como pessoas inadequadas ou incapazes de contribuir para a sociedade, né? E em muitos casos essas pessoas eram abandonadas, eram segregadas ou eram privadas da participação social, né? Então não tinham voz e muitas vezes permaneciam em casa muitas vezes até escondidas, né? Durante a Idade Média, a situação passou a ser influenciada então pelas crenças religiosas da época, né? Então, a deficiência frequentemente passou a ser interpretada como uma consequência de pecados, uma punição divina ou era uma possessão demoníaca, né? Então, essa visão foi contribuindo muito para a estigmação das pessoas com deficiência. Apesar que daí houve o surgimento de práticas de acolhimento que eram ligados à caridade cristã, tá? Então, as instituições religiosas passaram a oferecer uma proteção e uma assistência, né, para as pessoas com deficiência, mas era uma proteção que vinha acompanhada ainda de uma visão paternalista, ou seja, as pessoas com deficiência eram vistas então como dependentes, ainda incapazes de autonomia e que necessitavam de cuidados permanentes, tá? Então, a gente pode perceber ali que mesmo havendo um acolhimento, ainda não existia o reconhecimento da capacidade de aprendizagem, da participação ou do desenvolvimento dessas pessoas ali na sociedade, né? Então, isso acaba sendo um aspecto bem importante para que a gente compreenda como é que, né, esses determinados preconceitos ainda permanecem presentes, né, em nossa sociedade, né? Infelizmente, a gente ainda vê alguns preconceitos que estão presentes. Então, com o Renascimento e depois com o Iluminismo, começa a surgir uma nova forma de compreender o ser humano, né? Então, teve ali o avanço da ciência, da filosofia, né? E das pesquisas sobre o desenvolvimento humano, o que levou estudiosos a questionarem, então, aquelas antigas crenças sobre a deficiência. Pela primeira vez, vai surgir a ideia de que pessoas que eram consideradas incapazes, elas sim poderiam aprender e desenvolver habilidades por meio da educação, tá? Então, isso foi um marco assim, muito importante, né, para esse avanço. Então, até então, predominava a crença de que determinadas limitações seriam definitivas, né, e que impossibilitavam qualquer processo de aprendizagem. Então, nesse contexto todo, se destacavam duas figuras, que foi o Jean Itard e o Edouard Segan, né? Eles eram estudiosos que passaram a investigar como a estimulação adequada poderia, então, favorecer o desenvolvimento de pessoas que apresentavam dificuldades intelectuais. A partir desse momento, então, o foco deixa de ser apenas a limitação, né, e passa a incluir, a ver as possibilidades de aprendizagem. Essa mudança vai representar o início daquilo que mais tarde, né, se transformaria na educação especial e depois na educação inclusiva.
Jean Itard foi considerado um dos pioneiros da educação especial. Então, o seu trabalho, né, ganhou notoriedade quando ele fez um acompanhamento com o Victor, que ele era conhecido como o Menino Selvagem de Aveyron, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre ele. Naquela época, muitos acreditavam que pessoas que não haviam desenvolvido determinadas habilidades, elas jamais iam poder aprender. Né? E o Itard, então, ele questionou essa ideia. Ele acreditava que o ambiente, a educação e os estímulos poderiam sim promover o desenvolvimento, né, dessas pessoas. O seu trabalho, então, consistia em criar estratégias para o desenvolvimento da linguagem, da socialização, da atenção e de outras habilidades. Os resultados não foram exatamente o que ele esperava, mas as experiências abriram caminhos para uma nova forma de pensar e de compreender o desenvolvimento humano. Aí, mais tarde, o discípulo dele, que era o Edouard Segan, ele foi ampliando essas contribuições. Então, o Segan ele foi desenvolvendo métodos pedagógicos sistemáticos, que eram mais voltados para a estimulação sensorial, a motora e a estimulação intelectual. A proposta dele era baseada, né, de que toda pessoa pode aprender quando recebe um apoio adequado, né? E essa ideia continua, né, até hoje, a gente vê e acaba fundamentando as práticas inclusivas que nós utilizamos, né, até hoje. A história de Victor, então, é uma das mais conhecidas na área da educação e do desenvolvimento humano, né? Então, em 1800, o Victor ele foi encontrado em uma floresta na região de Aveyron, na França. Supunha-se que ele deveria ter uns 12 anos. Ele vivia, então, isolado da convivência humana e apresentava comportamentos muito diferentes, né, daqueles que eram observados em outras crianças, né? Ele não falava, ele possuía muita dificuldade de interação social, ele demonstrava muitos hábitos que ele foi adquirindo ali durante a sobrevivência na floresta, né? Então, o caso, na época, foi despertando grande interesse científico, né? Então, muitos pesquisadores passaram a discutir uma questão, né? Até que ponto o desenvolvimento humano depende da biologia e até que ponto, né, esse desenvolvimento depende do ambiente. Então, era as questões que surgiram naquele momento. Essa discussão até ficou conhecida na época como o debate entre natureza e ambiente. Então, Victor tornou-se um exemplo importante para a compreensão, né, de como as experiências sociais vão influenciar o desenvolvimento da linguagem, da cognição e das habilidades sociais. Né? E até hoje, o caso do Victor ele é estudado ainda em cursos de psicologia, pedagogia, educação especial, neurociências, né, de forma geral. Então, o Jean Itard, que a gente já, né, falou um pouquinho dele, o médico francês, ele acabou assumindo a educação do Victor, né, e ele estabeleceu ali uns objetivos que para a época era bastante ambicioso até, né? Então ele desejava ensinar a linguagem, as habilidades sociais, a comunicação e a autonomia. Então ele foi desenvolvendo atividades planejadas, utilizando ali estímulos visuais, os auditivos e sensoriais, né? O trabalho de Itard era considerado bastante inovador porque ele rompeu, na época, com aquela ideia de que algumas pessoas, né, não eram capazes de aprender, né? E mesmo com toda a dificuldade que ele encontrou, ele foi persistindo, né, a buscar estratégias pedagógicas que favorecessem o desenvolvimento do Victor. Né? Então, a gente olha hoje para essa experiência e a gente vê né, o que foi importante para a educação inclusiva, né? Que nem sempre os resultados aparecem da forma como a gente quer, da forma como nós esperamos, né? Mas ali, cada avanço, por menor que seja, ele vai representar uma conquista significativa. Né? Então, a experiência de Itard, ele deixou esse legado que a aprendizagem ele não acontece de maneira uniforme para todas as pessoas, para todas as crianças, né? Então,
como vocês sabem, né, como vocês têm ali no dia a dia de vocês. Cada estudante possui o seu ritmo, possui as suas potencialidades, né, e possui as suas necessidades de apoio. Então, cada caso é um caso. Então, e essa compreensão ainda continua sendo, né, ali fundamental para a educação inclusiva nos dias de hoje. Então, quando a gente analisa todo esse desfecho ali do caso do Victor, que é o menino selvagem da Aveyron, a gente vai compreender que os resultados que o ITAR alcançou, eles foram significativos, mesmo que não tenham correspondido às expectativas do estudioso. Né? Então, Victor ele conseguiu, sim, desenvolver algumas habilidades importantes. Ele aprendeu algumas rotinas, ele apresentou avanços nos aspectos de convivência social, ele passou a compreender melhor algumas situações do dia a dia, então ali do cotidiano, né? Mas ele nunca desenvolveu, por exemplo, plenamente a linguagem verbal, da forma como o Itard esperava, né? E por muito tempo, pessoas ali consideravam que essa experiência foi um fracasso. Mas, né, hoje a ciência interpreta que foi esse caso de maneira muito diferente, que não foi um fracasso, né? Que trouxe muita coisa de conhecimento, né? Porque o grande legado não está ali só olhando para o resultado que o Victor obteve, né? Mas nas perguntas que a história conseguiu responder, né? Que na época muito se pensava que então a pessoa com deficiência não conseguiria aprender, né? E a partir desse caso, então, vários pesquisadores passaram a entender melhor qual é a importância dos estímulos ambientais para o desenvolvimento humano. Né? Então, ficou muito evidente ali que o desenvolvimento da linguagem, de habilidades sociais e da aprendizagem não vai depender apenas de fatores biológicos, mas muito das experiências vividas pela criança. Né? E um outro aspecto também que Itard demonstrou é que as intervenções planejadas, elas promoveram muitos avanços significativos, né, em situações que eram consideradas extremamente complexas. O que, trazendo hoje para a nossa escola, a gente pode ver por isso que é a importância, de repente, de ter o planejamento para cada criança, né, para cada caso, o que é muito importante, né? Então, toda essa conclusão foi influenciando muito o surgimento da educação especial, né? E depois das propostas inclusivas que a gente tem hoje, né? Toda a história ali do Victor. Então, quando a gente pensa hoje nos nossos educandos, é uma reflexão que continua aí, né? Então, que nem sempre a gente vai medir ali o sucesso pelos resultados finais, mas a gente tem que ver os avanços que vão acontecendo em pequenas conquistas diárias, né? Então, ali há uma nova habilidade que a criança conseguiu adquirir, um pouco mais de autonomia, conseguiu uma melhor comunicação, uma maior participação ali na escola, né? No contexto com as outras crianças ou com os adultos. Né? Então, o caso ali do Victor acaba sendo uma referência ainda importante, né? Para educadores, para psicólogos e para os profissionais de saúde de forma geral. Então, o trabalho que foi desenvolvido por Jean Itard, ele deixou um legado muito importante, né, para a nossa educação. Né? Como falamos, antes dele, predominava a ideia de que algumas pessoas simplesmente não eram capazes de aprender. Né? Então, a deficiência era vista como uma condição fixa e imutável. E com o estudo, o Itard ele ajudou a romper essa visão, né, demonstrando que a aprendizagem ela pode sim ser favorecida por meio de estratégias, quando bem planejadas, né, e com os estímulos adequados. Né. Então, e um dos principais legados desse trabalho foi a criação das bases para a educação especial moderna. Então, né, ele acabou criando essa base para o que a gente tem hoje, né. Então, começou-se a pensar em métodos específicos de ensino, né, depois desse estudo todo, que eram voltados para as pessoas que apresentavam necessidades diferenciadas de aprendizagem. Um outro aspecto que foi muito importante, né, nesse estudo foi o fortalecimento do debate entre a hereditariedade e o ambiente. Né?
então que era um debate com uma pergunta fundamental, assim, o que influencia mais o desenvolvimento humano? Será que são fatores biológicos ou será que são as experiências vividas, né? Então, hoje a gente sabe que as duas coisas são muito importantes e que elas interagem constantemente, né? Não tem ali, as duas coisas caminham juntas. Então, todo esse estudo ali do ITAR, a gente pode relacionar ao que hoje a gente chama também de neuroplasticidade, né? Ou seja, a capacidade que o cérebro possui de se modificar e de desenvolver novas conexões a partir das experiências e das aprendizagens. Né? E ainda hoje, muitas práticas que são utilizadas atualmente, né, vão ter suas raízes lá nesses primeiros estudos realizados por ITAR e pelos seus seguidores. Então, quando a gente fala, por exemplo, na adaptação curricular, numa intervenção precoce, estimulação cognitiva, desenvolvimento de habilidades funcionais, a gente está trabalhando com esses princípios que começaram a ser construídos, então, lá atrás, né, há mais de 200 anos. Então, o caso do Victor, ele, né, fez um impacto muito grande para a educação especial. Então, as contribuições de todo esse estudo, eles foram alcançando diversas áreas do conhecimento, né? Ali a psicologia, a neurociência, a pedagogia, né? E o desenvolvimento humano propriamente dito. Então, a principal contribuição ali foi demonstrar que o desenvolvimento humano ele não acontece de uma forma isolada, né? Mas que a construção das capacidades cognitivas vão depender muito ali das interações sociais, das experiências de aprendizagem, dos estímulos ambientais e dos vínculos afetivos, né? E que tudo isso vai desempenhar, então, um papel fundamental na construção dessas capacidades. Então, para a gente, hoje, parece muito óbvio, né, tudo isso. Mas, para a época, não. Para a época, foi uma descoberta, assim, que revolucionou, né, a educação, né? E o caso do Victor, então, ele ajudou muito a consolidar essa ideia de que a educação ela pode transformar, né, a vida das pessoas, né, especialmente, então, das pessoas com deficiência. E essa visão ainda continua sendo, né, muito importante para a educação inclusiva. Então, por exemplo, quando nós recebemos um educando ali com deficiência intelectual na escola, a gente tem que pensar que nós não estamos apenas ali para transmitir os conteúdos acadêmicos, né? Mas a gente está também oferecendo oportunidades de desenvolvimento social, de desenvolvimento emocional, desenvolvimento de comunicação, né, funcional, de todo o desenvolvimento da pessoa ali. Outro aprendizado também que vem, né, já de todo esse estudo é que o desenvolvimento humano ocorre de uma forma singular. Então, como a gente já disse, cada educando vai ter o seu próprio ritmo, né? Vai ter as suas potencialidades e vai ter os seus desafios. Então, por isso que não se pode ter uma comparação entre os estudantes que não, entre os outros estudantes, né? Que isso não vai ter uma contribuição para a inclusão, né? Então, o foco ele deve estar sempre na evolução individual, né? Então, de cada criança, de cada educando, né? Comparando ele com ele mesmo e não com outras crianças que não têm uma deficiência, por exemplo. Aqui a gente tem então algumas das contribuições mais importantes que surgiram a partir dos estudos de ITAR, né? De toda essa trajetória histórica. Então, o primeiro ponto ali é a fundação da educação especial, né? Então, os estudos demonstraram que pessoas com deficiência podem aprender e se desenvolver quando recebem as oportunidades adequadas, né? O segundo ponto é a ideia da educabilidade universal, né? Que seria, eu acho que, uma das concepções mais importantes para a educação inclusiva atual, né? Porque parte do princípio de que todas as pessoas são capazes de aprender, né? Então, o que varia não é a capacidade de aprender, mas a forma, o ritmo, né, e os apoios necessários para que essa aprendizagem aconteça. O terceiro ponto vai se referir à importância do ambiente, né? Então, como vimos e como sabemos hoje,
vários fatores ali, como família, escola, a comunidade, as oportunidades de participação que vão influenciar, né, o desenvolvimento humano. Né? E o quarto ponto, então, vai ser relacionado ali às intervenções psicopedagógicas. As estratégias educacionais que são planejadas, elas podem promover, então, os avanços significativos, tanto em habilidades cognitivas, né, como sociais e adaptativas dos estudantes. E, por fim, a gente vai destacar a influência sobre a Maria Montessori. Né? Muitos dos materiais concretos, as atividades manipulativas, as estratégias sensoriais que foram utilizados por Montessori tiveram inspiração, então, nesses trabalhos desenvolvidos ali por Itard, Segan, né? Então, grande parte das práticas pedagógicas que valorizam a experimentação e a aprendizagem ativa, elas possuem raízes lá nesses estudos pioneiros. O Eduardo Segan, ele foi considerado um dos principais responsáveis por transformar as ideias do Itard em métodos pedagógicos daí mais organizados e mais sistemáticos. Né? Ele era um discípulo, né, também um médico francês, ali que é discípulo do Itard, e ele acreditava profundamente, então, no potencial da aprendizagem das pessoas com deficiência intelectual. Isso era bastante inovador para a época em que eles viviam, né? Em que muitos dos profissionais enxergavam só as limitações, né, da pessoa com deficiência. E, enquanto isso, o Segan procurava identificar as possibilidades, né, o que as pessoas eram capazes de desenvolver. Então, ele utilizava um método que ficou conhecido como o método fisiológico e moral. Então, ele combinava atividades físicas, sensoriais, cognitivas e de linguagem, né? Sendo que a proposta era estimular o desenvolvimento global da pessoa, né? Então, o desenvolvimento de uma forma geral. Segan utilizava muitos materiais concretos, exercícios motores, atividades práticas, as experiências sensoriais, né? Então, hoje, a gente consegue perceber muito a influência dessas ideias em muitas das abordagens educacionais, né, que a gente tem hoje. Um outro aspecto importante é que ele defendia a individualização do ensino. Então, para Segan, não existia uma única forma de ensinar. Né? Então, cada estudante precisava ser compreendido em sua singularidade. Né? Então, a gente nota que isso está bem alinhado com o que a gente tem hoje, né, na educação inclusiva, com os princípios que nós vemos hoje. Então, quando a gente fala em flexibilidade curricular, uma diferenciação pedagógica, um desenho universal para a aprendizagem, a gente acaba retomando, né, esses princípios que já estavam presentes lá nas ideias de Segan. Então, o trabalho que ele conseguiu fazer fez com que essa compreensão da deficiência intelectual não elimine, né, a capacidade de aprender, mas que exige para nós estratégias adequadas e os apoios específicos para que, né, a nossa criança consiga aprender. Mesmo com os avanços que foram trazidos, né, por Itard e pelo Segan, ainda nos séculos ali 19 e 20, eles foram marcados por uma forte influência do modelo médico. Né? Então, nesse período, era a medicina, a psicologia, a psiquiatria, elas passam a assumir um papel central na definição e na classificação da deficiência intelectual. Então, o foco principal era identificar os déficits, as limitações e os graus de comprometimento. Então, foram surgindo diversas classificações que hoje são consideradas inadequadas e ofensivas, né? Então, como os termos idiota, imbecil, débil mental, né? São termos que hoje eu acho que choca, né? São termos muito pesados, mas na época eram termos que eram utilizados como categorias diagnósticas, né? Só que o que aconteceu? Isso acabava contribuindo para reforçar ainda mais preconceito, mais discriminação e a exclusão social. Né? Então, muitas pessoas passavam a ser definidas somente por seus diagnósticos. Né? E outro fenômeno que acabou acontecendo foi a institucionalização. Então, muitas das pessoas com deficiência foram encaminhadas para instituições que eram afastadas de toda a convivência social, da escola, da comunidade, né, da sociedade em si.
E mesmo que algumas dessas instituições ofereciam cuidados, né, elas se limitavam às oportunidades de desenvolvimento e da participação social. Então, as pessoas que estavam ali para ser cuidadas, né, mas não eram inclusas na sociedade, né? Então, é importante a gente conhecer esse período para que a gente possa compreender que essa luta pela inclusão, né, por que essa luta pela inclusão se tornou tão necessária, né, depois nos anos seguintes. Então, aqui a gente apresenta uma visão geral da evolução histórica, né, das formas de compreender a deficiência. Então, a gente pode ver ali 3 grandes modelos, né, e primeiro uma visão pré-científica, que foi predominante antes do século XIX, né, então, nesse período a deficiência era mais explicada pelas crenças religiosas, né, por superstição ou os julgamentos morais, né. Aí depois vai surgindo o modelo médico, né, então nesse modelo a deficiência é entendida como um problema individual que precisa ser tratado, né, corrigido ou reabilitado, ou seja, a deficiência está ali na pessoa, né. Aí depois, mais tarde, surge o modelo social, que vai deslocar esse foco de que a deficiência está na pessoa para, né, as barreiras existentes na sociedade. Então, começa-se a perceber que ali a deficiência não é só na pessoa, também está nas barreiras que a gente acaba impondo, que a sociedade impõe para as pessoas, né? E aí a gente chega ao modelo biopsicossocial, né, que é o mais utilizado atualmente. Então, esse modelo ele busca fazer uma integração das dimensões da vida humana, né, nas diferentes dimensões. Então, ele vai reconhecer que existem fatores biológicos que são relacionados à deficiência, mas também considera muito, então, os aspectos psicológicos, familiares, educacionais e sociais, né? Então, o que a gente percebe com isso? Né? Que essa evolução vai mostrando que a compreensão da deficiência ela não é estática, né? Ela foi acompanhando as transformações culturais, as transformações científicas e sociais da humanidade, né? E que até hoje a gente continua evoluindo, então a gente sempre está buscando refletir e buscar outras formas de trabalhar com a inclusão, né? Então ainda nós continuamos nesse desenvolvimento. Então aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o modelo médico, que ele predominou ali entre os anos 1800 e 1950, né? Então teve bastante tempo, né? Embora ele ainda nos trouxe muitas influências, né, que até hoje a gente tem ali desse modelo. E no modelo médico, a deficiência intelectual era então compreendida principalmente como um problema localizado na própria pessoa, né? Então, a atenção era voltada para identificar os déficits, as limitações e alterações cognitivas. E nesse contexto foi surgindo os testes de inteligência, que também, né, hoje conhecidos como testes de QI. Esses instrumentos eles trouxeram para nós muitas contribuições importantes, né, para avaliação psicológica, mas também, né, geraram alguns problemas quando passaram a ser utilizados como uma única medida da capacidade humana, né? Então, muitas das pessoas eram rotuladas exclusivamente com base nesse número obtido no teste, né, o número do QI, que infelizmente ainda a gente percebe isso acontecendo ainda hoje, né? O modelo médico também, frequentemente ele colocava então os profissionais da saúde como sendo os principais responsáveis pelas decisões relacionadas à vida da pessoa com deficiência. Então, a família, a própria pessoa não tinha voz própria, né? Não era considerada nesse aspecto. Também aconteceu a institucionalização, então, que acabava afastando muitas das pessoas da convivência comunitária, né, escolar, ali, da sociedade em si, né? Mas apesar de tudo isso, ainda o modelo médico também trouxe algumas contribuições, né? Então, como? Ele ajudou a desenvolver as formas de diagnóstico, acompanhamento, né? Algumas formas de intervenção que continuam sendo relevantes, né? Então, a gente vê que hoje o problema não está na existência do diagnóstico, né, da pessoa ali, da nossa criança, mas o problema está em reduzir toda a pessoa ao diagnóstico, né? Então, hoje a gente busca esse equilíbrio, né? O que a gente sempre
fala mesmo nas escolas, né? A gente não pode ter, eu quero saber o laudo. Não, independente do laudo, não, nós precisamos trabalhar, né, no desenvolvimento dessa criança, né? Então, a gente reconhece essa importância, né, da avaliação, dos conhecimentos da área de saúde, mas a gente tem que compreender que essa pessoa, né, a criança é muito mais do que a condição clínica que ela traz, né? Então, é uma pessoa que possui as suas potencialidades, que possui seus direitos, seus desejos, tem a sua capacidade, né, e a possibilidade da participação social, que é o que mais, né, deve ser valorizado. Entre as décadas de 1960 e 1980, então, surge uma mudança muito importante na forma de compreender a deficiência, né? Então, até então, predominava o modelo médico, né, que atribuía as dificuldades ali exclusivamente à pessoa, entendendo que ela precisava ser tratada, ela tinha que ser reabilitada e ela tinha que ser adaptada para que ela se adequasse à sociedade, né? E então aconteceram muitos movimentos sociais e de defesa dos direitos humanos que começaram a questionar essa visão, né? Então, pessoas com deficiência e as suas famílias passaram a reivindicar mais do que só o tratamento, ali, assistência, né, o acolhimento. Elas estavam reivindicando também os direitos, né, de participação, de igualdade de oportunidades, né? E todo nesse contexto, então, acaba nascendo o modelo social da deficiência. Então, esse modelo, ele vai propor uma mudança de perspectiva, né, o que foi fundamental. Então, a deficiência, ela deixa de ser vista só como uma característica individual, né, e ela passa a ser entendida como um resultado da interação entre as características da pessoa e as barreiras que eram impostas pela sociedade, né. Assim, então, muitas dificuldades que eram vivenciadas pelas pessoas com deficiências, elas não são produzidas pela condição em si, mas sim pela falta de acessibilidade, né, pelo preconceito, a exclusão, pelas barreiras arquitetônicas, né, pedagógicas e tudo mais, né, de comunicação e tal. E quando a gente pensa hoje na escola, por exemplo, né, podemos perceber que muitas vezes é o ambiente que acaba impedindo a participação plena do nosso educando, né? Então, como? Um currículo rígido, materiais pouco acessíveis, uma expectativa baixa ou uma falta de adaptação, né? Isso tudo acaba se tornando um obstáculo muito maior do que a própria deficiência, né? Então, por isso que o modelo social, ele vai nos ensinar que a inclusão não depende apenas do nosso aluno se adaptar à escola, mas, né, da escola se organizar para acolher essa diversidade humana, né? Então, essa mudança de pensamento, ela acaba representando um marco bem importante na construção, né, dessa educação mais justa e inclusiva. Atualmente, a compreensão mais aceita sobre a deficiência intelectual, ela é baseada no modelo biopsicossocial, que surgiu ali em 2001, né, a partir de uma classificação elaborada pela Organização Mundial de Saúde. Esse modelo biopsicossocial, ele vai integrar diferentes dimensões do desenvolvimento humano. Então, ele reconhece que existem fatores biológicos e cognitivos envolvidos, mas entende também que a vida da pessoa não pode ser explicada apenas por essas características. Então, também são considerados os fatores psicológicos, emocionais, familiares, educacionais, culturais e sociais. Então, desta forma, a deficiência é compreendida como um resultado da interação entre as características da pessoa e um ambiente em que ela vive, né? Isso significa o quê? Que duas pessoas com o mesmo diagnóstico podem apresentar níveis de autonomia e participação completamente diferentes, né? Dependendo dos apoios que recebem, das oportunidades que são oferecidas, né? E das barreiras que estão presentes no seu contexto, né? Então, isso a gente vê claramente na escola, né? Por exemplo, os educandos, né? A gente consegue perceber que cada um é diferente do outro, cada um tem a sua autonomia, cada um tem a sua potencialidade, né? De diferentes formas. E na educação, essa visão, então, traz bastante consequências, né? Que são importantes. Então, o foco deixa de estar apenas nas limitações e passa a considerar as potencialidades, os recursos que estão disponíveis, as estratégias que favorecem a aprendizagem, né? Então,
não é que se trata de ignorar a dificuldade, mas de compreender que o desenvolvimento humano ele é influenciado pelas relações, pelos estímulos, pela qualidade dos apoios que a pessoa recebe e pelas experiências oferecidas, né? Então, o modelo biopsicossocial vem também para reforçar a autonomia da pessoa com deficiência intelectual, né? Reconhecendo essa pessoa como um sujeito de direitos, né? Uma pessoa que é capaz de fazer as suas próprias escolhas, que ela pode participar da sociedade, né? E que ela pode sim construir a sua própria trajetória. Para a gente compreender a deficiência intelectual como entendemos hoje, então é importante também observar como que a sociedade enxergou essas pessoas ao longo da história, né? Então, até o século XVIII, não existia uma compreensão científica sobre as deficiências, né? Então, muitas vezes, essas pessoas eram vistas como amaldiçoadas, incapazes ou até mesmo castigadas pelas forças divinas, né? Então, isso gerava muita exclusão social, né? O abandono e a ausência de qualquer proposta educacional, né? Muitas dessas pessoas não saíam de casa, né? Ficavam até muitas vezes escondidas pela família. Aí no século XIX, então, né, veio o avanço da medicina, então surge o chamado modelo médico, né? Então, pela primeira vez, houve uma tentativa de compreender cientificamente a deficiência intelectual. Isso foi muito importante porque afastou essas explicações, né, baseadas em superstição. Mas, porém, havia uma limitação também, né? A pessoa era vista principalmente pelo que ela não conseguia fazer, né? Então, nesse período, o foco estava ali em medir capacidades através dos testes de inteligência e buscar tratamentos ou formas de reabilitação. Então, a deficiência era entendida como um problema localizado no indivíduo, né? Entre as décadas de 60 e 80, surge um movimento importante que foi impulsionado muito pelos direitos humanos, né? Então, passa-se a questionar se a exclusão acontecia apenas por causa da deficiência ou também pelas barreiras que eram impostas pela sociedade. Essa mudança vai levar ao modelo social, que destaca a responsabilidade coletiva na construção da inclusão, né? Então, aí, já a partir dos anos 2000, 2001, vai se consolidar o modelo biopsicossocial, né? Que é o modelo mais utilizado. Então, ele reconhece aspectos biológicos, né? Que os aspectos biológicos existem, mas também ele vai considerar os fatores psicológicos, familiares, escolares, né? Culturais e os fatores sociais. Então, hoje a gente entende que a pessoa ela pode apresentar limitação, né? Mas o seu nível de participação social depende muito mais das oportunidades que ela recebe, dos apoios que são disponíveis, né? E da forma como toda a sociedade está organizada para acolher essa pessoa com deficiência, né? Então, toda essa evolução ela vai demonstrar uma mudança fundamental, né? Porque nós deixamos de perguntar o que essa pessoa tem e a gente passa a perguntar quais condições então precisam ser oferecidas para que essa pessoa participe plenamente da sociedade, né? Então, esse slide é um pouquinho um resumo dessa evolução. Quando nós comparamos esses diferentes modelos, a gente vai perceber que cada um deles representa uma forma distinta de compreender a deficiência, né? Então, no modelo médico, a deficiência ela é entendida como um problema individual. Então, o foco está ali no diagnóstico, né, na reabilitação e na tentativa de corrigir ou minimizar os déficits. Nesse contexto, a pessoa assume uma posição mais passiva, né, enquanto que os profissionais da saúde que tomam as principais decisões. Aí vem o modelo social, em que a atenção se desloca para a sociedade. Então, a deficiência ela passa a ser entendida como uma consequência né, de todas as barreiras ali, físicas, sociais, atitudinais, e que acabam limitando a participação das pessoas, né? E daí, já no modelo biopsicossocial, vai ocorrer uma integração dessas perspectivas. Então, se reconhece os aspectos biológicos e cognitivos, mas também se valorizam os fatores ambientais, os emocionais, né, a família e os fatores sociais, né? E, além disso, a pessoa também deixa de ser vista como apenas alguém que recebe cuidados, mas ela passa também a ser reconhecida como participante ativa da sua própria vida, né? Então, na educação, isso vai significar o quê? Que compreender que cada estudante possui necessidades específicas,
e que o papel da escola é oferecer apoio adequado para promover essa participação da criança, né? Promover a sua autonomia e a qualidade de vida, né? Então, o objetivo ele deixa de ser só reduzir os déficits, mas ele passa a favorecer o desenvolvimento integral e a inclusão social. Então, nas últimas décadas, né, teve as novas concepções que passaram a orientar as práticas relacionadas à deficiência intelectual, né? Então, entre elas, a gente destaca ali o conceito de autodeterminação, qualidade de vida, intervenção precoce e a educação inclusiva. E a autodeterminação, então, se refere à capacidade da pessoa de fazer as suas próprias escolhas, de expressar as suas preferências, né, de participar das decisões que são relacionadas à própria vida. Isso significa reconhecer que pessoas com deficiência intelectual possuem os seus desejos, têm as suas próprias opiniões, seus interesses, né, e possuem projetos de vida que elas podem, né, estar inseridas em sociedade e trabalhar com isso. Um outro aspecto também que é super importante é a qualidade de vida, né? Então, hoje compreendemos que o desenvolvimento ele não significa só adquirir conhecimentos acadêmicos, né? Mas ele envolve muito mais também um bem-estar emocional, né? Em relações sociais, a participação na comunidade, a autonomia e a satisfação pessoal, né? Então, as abordagens de hoje, né, ou seja, essas abordagens contemporâneas, elas vão valorizar, né, muito a escuta da própria pessoa com deficiência, né? Vão respeitar a individualidade e vão promover oportunidades reais de participação, né? Então, na escola, isso implica o quê? Que em construir ambientes acolhedores, né? Favorecer a participação dos educandos, estimulando, né, a autonomia e reconhecendo que cada pessoa aprende em ritmos e formas diferentes, né? Então a gente não pode só olhar para as limitações, né? Mas a gente tem que olhar e tem que identificar capacidades, os interesses, né, das nossas crianças e olhar também as possibilidades de desenvolvimento. Quando falamos ali sobre a deficiência intelectual, é importante também a gente compreender que a evolução da nomenclatura não representa só uma mudança de palavras, né? Ela vai refletir uma transformação sobre como a sociedade compreende a deficiência e se relaciona com as pessoas que possuem, né? Então, ao longo da história, diferentes termos foram utilizados para se referir às pessoas com deficiência intelectual. Muitos desses termos hoje são considerados inadequados, ofensivos, né, ou estigmatizantes, como alguns termos que a gente já tinha visto anteriormente. Então, durante boa parte ali do século XX, as expressões como débil mental, retardado mental, incapaz ou anormal, eles eram utilizados em documentos médicos, educacionais e até mesmo em legislações. E essas palavras não apenas descreviam uma condição, mas carregavam julgamentos, né, de valor que reforçavam os preconceitos e as exclusões. Então, por exemplo, quando uma criança era chamada de retardada, por exemplo, muitas vezes a expectativa de aprendizagem sobre ela era reduzida. O potencial deixava de ser observado e o foco passava a ser apenas as suas dificuldades, né? Então, isso foi gerando muitas consequências na educação, né? Então, muitas crianças deixavam de receber oportunidades de aprendizagem porque os profissionais acreditavam que elas não eram capazes de aprender, né? Então, tinha esse rótulo. E aí, com os avanços, né, da psicologia, da educação especial, neurociência e mesmo dos direitos humanos, começou-se a questionar essas nomenclaturas, né? Então, gradualmente foi surgindo a compreensão de que o problema não estava apenas na condição da pessoa, mas também na forma como a sociedade reagia a essa condição, né? Então, os sistemas internacionais de classificação, os DSM, né, que é o manual das doenças psiquiátricas, esse slide, né, ele traz ali o que mudou entre o DSM-5 e o DSM-5-TR, né, mas é importante porque ajuda a gente a compreender como que a deficiência intelectual é entendida atualmente, né, do ponto de vista diagnóstico.
Então, ali durante muito tempo, se acreditava que bastava aplicar um teste de inteligência, né, para identificar e classificar a deficiência intelectual. Então, o resultado que era obtido no teste de QI era considerado praticamente o único critério, né? Então, quanto menor fosse o resultado, mais grave era considerada a deficiência, né? Então, essa visão acabou trazendo vários problemas, né? Porque, primeiro, a inteligência humana é muito mais complexa, né, do que só um teste, né, que pode ser medido ali só por um único instrumento, né? E segundo, porque o desempenho, né, de uma pessoa em um teste, ele pode ser influenciado também muitas vezes por diversos fatores, né? A escolaridade, as experiências culturais, linguagem, a própria ansiedade no momento do teste, né, e todo o contexto social. Então, ali um teste, uma avaliação é só um recorte ali da criança, né? Com o avanço das pesquisas, então, especialistas começaram a perceber que o funcionamento, né, ali, o dia a dia da pessoa, muitas vezes fornecia informações muito mais importantes, né, muito mais relevantes do que só um resultado isolado de um teste, né? E aí, nesse contexto, né, que surgiu essa mudança proposta pelo DSM-5, né? E hoje, o diagnóstico, então, ele considera 3 critérios fundamentais, né? Então, sendo o primeiro critério, que vai envolver ali, os déficits no funcionamento intelectual, né? Então, isso vai incluir as habilidades ali como o raciocínio, a resolução de problemas, o planejamento, o pensamento abstrato, a própria aprendizagem acadêmica, né? E a capacidade de compreender as informações que são mais complexas. Mas esse era só um primeiro passo, né? Porque o segundo critério, que é considerado o mais importante, né, atualmente, seria o funcionamento adaptativo, né? Então, esse funcionamento adaptativo, ele vai se referir à capacidade que a pessoa possui para lidar com as demandas da vida diária, né? Então, por exemplo, será que essa criança consegue comunicar as suas necessidades? Será que ela consegue compreender, né, as orientações? Será que consegue realizar atividades de autocuidado? Consegue interagir socialmente, né? Será que consegue desenvolver algum grau de autonomia que seja compatível com a sua idade? Então, essas perguntas que ajudam a compreender o impacto real da deficiência na vida da pessoa, né? Então, aconteceu uma mudança que foi muito importante, né? Então, por exemplo, 2 pessoas com resultados semelhantes em um teste de inteligência, elas podem apresentar níveis muito, muito diferentes do funcionamento, né, no dia a dia. Então, uma delas pode ter acesso a uma família estruturada, uma escola inclusiva, terapias adequadas e uma rede de apoio. A outra pode viver em uma situação de vulnerabilidade, né, sem acesso aos mesmos recursos. Então, seus níveis de participação social e desenvolvimento, eles podem ser bastante diferentes, né? Isso vai demonstrar que o contexto, todo o contexto da pessoa vai influenciar muito o funcionamento, né? Um terceiro critério estabelece que as dificuldades precisam ter início durante o período do desenvolvimento, ou seja, lá na infância ou adolescência. Esse aspecto é importante para diferenciar a deficiência intelectual de outras condições, né, que possam surgir posteriormente na vida adulta, então, como algumas doenças neurológicas, né? Então, para nós, né, os profissionais da educação, a principal mensagem que isso nos deixa é que o diagnóstico ele não deve servir para limitar as expectativas, né? Então, mas ele deve servir para orientar os apoios necessários. Então, quando a gente recebe um educando com uma deficiência intelectual, a nossa primeira pergunta, ela não deve ser, né? Mas qual que é o QI da criança, né? Mas, ao invés disso, quais são as suas potencialidades, quais as estratégias que favorecem a sua aprendizagem, quais as adaptações que ele precisa, quais barreiras a gente pode, né, tirar, quais barreiras precisam ser removidas. Então, essa mudança de olhar, que é uma das maiores contribuições ali do DSM-5 e do DSM-5-TR, né, para a educação inclusiva, né? Então, enxergar o educando ali para além do diagnóstico dele, né? Mas sim enxergar a construção de caminhos reais, né? Que ele possa participar e que possa desenvolver a aprendizagem. Ainda falando ali sobre as principais mudanças, né? As mais recentes, elas enfatizam a utilização de uma linguagem então mais inclusiva e respeitosa, né?
em consonância com os princípios dos direitos humanos e com a Classificação Internacional das Doenças, né, o DSM. Um outro aspecto importante é a valorização do funcionamento adaptativo, que a gente já falou, né? Então, atualmente entende-se que o nível de apoio necessário para uma pessoa não pode ser definido apenas pelo teste de QI. É necessário observar como que essa pessoa se comunica, como que ela estabelece as suas relações sociais, como que ela participa das atividades diárias e quais os recursos, né, que ela necessita para desenvolver uma maior autonomia. Essa perspectiva vai ampliar a compreensão sobre o desenvolvimento humano e vai evitar, então, classificações simplistas, né, que são baseadas exclusivamente nos números, né, então, nos testes de QI. Além disso, né, o DSM ele busca também harmonizar os seus critérios com a Classificação Internacional das Doenças, né, então, o CID-11, né, promovendo, então, uma visão que seja mais contextualizada e centrada na funcionalidade da pessoa. Então, a avaliação deixa de focar apenas nas limitações, mas passa a considerar os apoios necessários para favorecer a participação e a qualidade de vida. Então, todo esse percurso histórico nos mostra que a deficiência intelectual ela não pode ser compreendida apenas a partir das limitações individuais, né? Então, ao longo do tempo, a gente foi vendo que a sociedade passou de uma visão que foi marcada ali pelo preconceito, pela exclusão, para uma perspectiva que vai reconhecer a importância, então, do apoio, das oportunidades e das condições oferecidas pelo ambiente. Então, hoje, nós sabemos que o desenvolvimento humano ele é resultado da interação entre as características individuais e o contexto social. Então, por isso, quando nós pensamos em educação inclusiva, nós precisamos compreender que aprender não depende exclusivamente das capacidades do estudante, mas também, né, das estratégias pedagógicas, da qualidade das relações, das oportunidades de participação e dos apoios que são oferecidos pela escola. Né? Então, muito mais do que a gente identificar as dificuldades, é necessário que a gente consiga reconhecer as potencialidades e criar condições para que cada pessoa possa desenvolver as suas capacidades e exercer plenamente os seus direitos. Né? A inclusão, então, não significa que a gente vai negar essas diferenças, mas a gente precisa compreender que elas fazem parte da diversidade humana, né? E essa mudança de perspectiva, né, que seria sair desse foco exclusivo nas limitações e considerar também os apoios, as oportunidades e as barreiras existentes, é que vai fundamentar a educação inclusiva, né, atualmente. E ela que nos permite construir práticas pedagógicas que sejam mais humanas, que sejam mais acessíveis, né, e que sejam mais comprometidas com a participação de todos, né, na sociedade. Esse é o nosso papel. Obrigada pela participação, né, desse primeiro módulo e eu aguardo vocês para o segundo.